obrigado, presidente Eumano, que preside a sessão nesse momento. Eu quero, presidente, fazer um alerta, não só à nação, mas também ao governo e aos bancos, principalmente o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BASA, os bancos que financiam, os bancos oficiais que financiam a agricultura e a pecuária no Brasil, porque o que vem acontecendo esse ano na liberação de recursos para a safra e o custeio 2015, 2016, está chamando a atenção do mercado em função do baixo ou da falta de celeridade na aplicação desses recursos, na liberação desses recursos nas agências bancárias para os produtores rurais do Brasil inteiro. Associado a isso, e a uma das causas que tem feito a demora desse financiamento chegar aos produtores, é que os bancos oficiais estão aumentando as suas exigências para que os produtores possam acessar esses créditos. E o fazem de forma a realmente atrasar a liberação desses recursos. No caso dos produtores da Bahia, por exemplo, hoje o senador Otton me relatava de que, na Bahia, o Banco do Brasil exige hoje, além das garantias normais, tradicionais, que estão sendo exigidas nos últimos anos, também tem a questão do aval, quer dizer, é uma complicação maior para os produtores, porque são exigidos deles, então, um avalista para esta operação. No caso de Mato Grosso, também as exigências são maiores hoje, e nós já estamos iniciando praticamente o plantio, agora em setembro iniciamos o plantio. Muitos dos produtores do estado de Mato Grosso que dependem de crédito oficial, e dependem do crédito oficial porque ele tem juros mais baratos, e isso dá viabilidade aos produtores para plantarem as suas safras, não estão conseguindo acessar esses recursos, e nós, então, poderemos ter uma diminuição na área plantada no estado de Mato Grosso, porque muitos dos produtores não têm como acessar esses créditos, a não ser por esses bancos oficiais. Somado a isso, senhor presidente, nós temos que entender que, quando o dólar saiu de 2,70, como era o ano passado, 2,80, e hoje nós temos um dólar de 3,80, o produtor que detinha ainda a mercadoria na mão para vender, ele ganhou um pouco mais de reais. Mas, nessa altura do campeonato, muitos poucos produtores ainda tinham produtos para vender. E na formação dos preços do ano que vem, da safra de 2015, todos os insumos, adubos, herbicidas, inseticidas, eles têm origem na importação, são produtos importados, suas moléculas são importadas. E isso faz com que haja um encarecimento do custo dos produtores. Vou dar um exemplo. Um produto X que valia, o ano passado, $100 o litro ou o quilo, que nós temos disso na agricultura, custava R$270. Hoje, os mesmos $100 custam R$380. Então, os recursos que estão disponibilizados para a agricultura já não serão suficientes para os produtores comprarem os mesmos insumos e as mesmas quantidades em relação ao ano passado. Então, isso traz para o setor do agronegócio da agricultura uma tremenda de uma situação de saia justa. É justamente esse setor que é o que está ainda dando certo no Brasil, que prospera e que dá à balança comercial a tranquilidade que ainda o país tem. E é o setor que, embora os preços das commodities tenham caído ao redor de 30%, 35%, ainda assim nós não vemos a crise generalizada que se abate hoje no comércio, na indústria, ainda sobre a agricultura, mas que, pelo planejamento que nós estamos vendo aqui, não demorará muito para que esse setor também entre numa crise profunda no Brasil. Então, eu gostaria de chamar a atenção dos bancos, para que olhem com mais carinho, que olhem com mais objetividade para esses produtores, porque
nós poderemos estar plantando nesse ano uma falta de produtos para o ano que vem, ou uma diminuição dos produtos para o ano que vem. E assim é para o plantio da soja, do milho, do algodão, para a pecuária. Do arroz. Os bancos, eu já lhe concedo, os bancos têm liberados recursos para os produtores que têm limites de crédito ou que tenham com o banco o que nós chamamos de cliente A e cliente B. Para esses não está tendo problema, mas para aqueles produtores que têm uma classificação C ou que já estão mais endividados com o banco, é justamente aonde os problemas estão. E nós, como já disse antes, nós no Mato Grosso poderemos ter uma diminuição de áreas, porque alguns produtores que são arrendatários, eles não estão conseguindo comprar esses insumos e, portanto, já começam a desistir do plantio. Quer dizer, então, são áreas que não estarão o ano que vem produzindo. Eu concedo a parte da senadora Ana Amélia, por favor. Blairo, eu queria que nós saímos agora, no sábado e domingo, encerrou a Expo Inter em Esteio, que é a grande feira da produção agropecuária brasileira, também com genética de pecuária, ovinocultura, bovinocultura, bubalinocultura, e foi realmente sobre esses aspectos gerais boa, mas tivemos um decréscimo de quase 40% na comercialização de máquinas. Claro, muitos produtores precavidamente já haviam comprado no ano passado as máquinas e já estavam, digamos, com seu planejamento de plantio da safra de verão já mais ou menos organizado. Só que isso reflete alguns dos problemas que Vossa Excelência está enumerando. O dólar alto é bom para exportação, é ótimo para exportação, só que ele é neutralizado no ganho para o produtor que exporta, porque também o custo para fazer a lavoura, o custeio da lavoura será maior, pelas razões expostas. Nós ainda dependemos de grande parte dos fertilizantes, por exemplo, que é um insumo relevante para a agricultura, especialmente de alta precisão. Defensivos agrícolas e muitos outros setores que são dependentes ainda de uma participação. Por isso, eu acho que, quando veio aí a crise da Petrobras, a Petrobras ter estimulado nós termos uma autossuficiência em muitos dos fertilizantes que nós usamos na lavoura em nosso país. Mas eu queria reforçar o argumento de Vossa Excelência, porque a própria ministra da Agricultura, lá na Expo Inter, lembrou esse aspecto do aumento das garantias na tomada do financiamento para custeio, porque não adianta, como disse ela, ter aumentado o volume de recursos se os bancos, ou sejam oficiais ou privados, tenham aumentado a exigência das garantias. Aí ele anula, digamos, a disponibilização feita pelo governo na concessão, no aumento da oferta do recurso. Então, eu queria cumprimentá-lo, senador Blairo Maggi, porque quando Vossa Excelência estava enumerando as lavouras e as cadeias, o algodão, o milho, lá no Rio Grande do Sul é arroz, nós temos o arroz, a soja, o milho, que são as lavouras de grande, digamos, força e peso. Arroz, então, é um caso muito especial, porque nós temos lá uma lavoura irrigada e é uma das maiores do país. Então, parabéns. Trigo também, agora estamos na época do plantio e vamos logo daqui a pouco à colheita. Então, eu queria me associar à manifestação de Vossa Excelência, senador Blairo Maggi. Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Eu ouço com prazer o senador Moca, senador pelo Mato Grosso do Sul. Senador Blairo, eu vi a ministra Cátia Abreu, lá na CNA, apresentar um relatório em que ela mostrava que o número de desembolso feito pelos bancos oficiais, notadamente o Banco do Brasil, se comparado na época que ela fez a apresentação, o desembolso era maior do que o do ano anterior. E aquele número me chamou a atenção, porque, evidentemente, que o Banco do Brasil não ia colocar um valor que não fosse real. Aí é especulação, né? Mas assim, a experiência que a gente tem é que os gerentes de banco, como eles têm pouco dinheiro com o crédito oficial, que é o valor de juro menor, né? Eles acabam emprestando esses recursos
para os chamados produtores que têm uma tradição maior, que pagam bem, o chamado bom pagador, que, na verdade... Grau de investimento. Esses o banco até corre atrás, porque empresta o cara, né? E a quantidade desse dinheiro pode ser até maior, mas a quantidade de produtores que estão sendo atendidos certamente é menor, porque eles ficam de fora dessa... Tem o dinheiro, escolhe lá os que não vão, entre aspas, dar prejuízo, né? E os que mais precisam acabam ficando de fora desse acesso ao crédito que tem um juro menor. Eu não sei se o que Vossa Excelência acha desse raciocínio, mas inúmeras vezes, não agora, sempre me chegava isso, que o dinheiro para aqueles tradicionais, aqueles que sempre tinha, e para aqueles que mais precisavam, era uma dificuldade muito grande para acessar o crédito oficial. Uma outra coisa que chama a atenção é que na hora de emprestar o dinheiro do crédito oficial, os bancos colocam valores outros, a chamada venda casada, acaba aumentando o valor e a despesa desse produtor rural. De qualquer forma, fica aí o apelo de Vossa Excelência com o meu apoio, no sentido de que, senador Blairo, esse país que tem no agronegócio a principal força motora, precisa entender de uma vez por todas que quando você investe na agricultura, na pecuária, no chamado agronegócio, você está evitando um PIB menor. A verdade é que o agronegócio é a força locomotiva que move esse país.